muito boa tarde. Ler e compreender textos da Bíblia. Essa é a proposta que lhe fazemos nesta tarde, analisando as leituras que são proclamadas nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor nessa mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, neste domingo, 3 textos da Bíblia com uma proposta temática a quem nos escuta nas missas de domingo. Ora, antes de mais, muito boa tarde. Principalmente para os nossos telespectadores. E sim, de facto, os textos de hoje, creio eu que têm uma marca muito determinante, que é o convite a uma opção. Fazer opções é uma implicação concreta, eu diria que é algo que decorre da própria experiência e da própria vida cristã. E neste sentido, os textos da Escritura oferecem-nos paradigmas de situações, quer no Antigo Testamento, no texto da primeira leitura que vamos escutar, quer depois no Evangelho de São João, através da palavra focada em Pedro, exatamente um convite a uma opção. E eu creio que isso é marcante. O cristão não pode situar-se no mundo sem, de facto, face às inúmeras opções que lhe são propostas, não decidir de uma e não fazer disso. Claro que eu acho que isto tem muita oportunidade, porque de facto hoje a nossa sociedade não é uma sociedade que nos leve a fazer opções. Oferece-nos muitas escolhas e as pessoas navegam por todas. Às vezes diluem-se em todas, não é? Na vida cristã, de facto, temos de fazer uma opção. E acho que o apresentar-nos, até porque estamos quase num tempo de fim de verão, vem-se de uma caminhada que se fez, provavelmente mais descontraída, e vai-se entrar num ritmo de vida que é uma vida, provavelmente, voltar àquilo que já é o habitual, mas provavelmente com novas exigências. E com novas energias, possivelmente. E também com novas energias. Eu acho que até nesse contexto é oportuno e é interessante poder-se fazer esta opção. Uma mensagem que pode ser interpelante neste, também em períodos de férias, de fim de férias, início do novo ano, de trabalho escolar, etc. Pois, nessas circunstâncias e em todas. Isto é como dizia realmente o Padre João Lourenço. Porque nós vivemos, de facto, numa sociedade que não ajuda as pessoas realmente a fazer opções. Quer dizer, por um lado é uma sociedade um bocado, ainda nesse aspecto é positivo, ainda bem, tem a vida mais facilitada para toda a gente, há muita oferta e, portanto, pode-se quase experimentar de tudo. Mas realmente fazer opções, quer dizer, comprometer-se, responder claramente e avançar nessa opção que se faz, não está em voga. Eu vou dar exemplos. Sei lá, na vida religiosa, eu sou frade religioso. Hoje é muito comum termos jovens que, não há assim muitas vocações, mas ainda aparecem alguns. Mas quando se chega a hora de comprometer, muitas vezes vão-se embora. Quer dizer, em relação ao casamento, a mesma Mas aí coisa. assusta o quê? Assusta o ser um compromisso definitivo para toda a vida? Sim, quer dizer, e é no fundo escolher uma opção e ser coerente, quer dizer, e depois ser coerente com ela. Vamos lá ver, as pessoas que se casam também lhes é posta, por exemplo, uma opção muito clara, quer dizer, no dia do casamento fazem-se-lhe umas perguntas. Está disposto a amá-la, a respeitá-la, a guardar-lhe fidelidade para sempre? Não é? Está disposto a educar os filhos de uma maneira cristã? Quer dizer, e a gente pergunta-se, bem, é uma felicidade e a festa é linda e tudo isso, mas quantas pessoas respondem realmente fazendo uma opção e sabendo realmente que estão a comprometer-se? Quer dizer, mas isto é da vida do dia-a-dia, quer dizer, nós, sei lá, aparece-nos um problema na vida, um problema sério, ou de uma doença, ou de um azar, ou um desemprego, qualquer coisa, quer dizer, a gente também é levado a optar. Temos fé, confiamos em Deus, ou abandonamos Deus e dizemos, não, afinal Deus não me ouve, não existe, não me resolve o problema. Quer dizer, nós estamos continuamente a ser chamados a optar, quer dizer, e em relação até aqui, desculpa estar a demorar um pouco mais, em relação à questão que é posta até, não é? Quer dizer, Josué, olha, diz lá ao povo, eles querem adorar o único Deus, o nosso Deus, o que salvou do Egito, ou os outros deuses. Nós também, continuamente na vida, temos que saber optar entre Deus e os outros deuses da vida, quer dizer, já sejam os futebols, ou os dinheiros, ou as comidas e bebidas, quer dizer, a gente tem que optar. Saber que tudo é bom, tudo o que Deus criou é bom, mas
Quer dizer, a gente seguir é a Deus, e é Jesus e o Evangelho, não temos mais ídolos. E acrescentar ainda o Padre João Lourenço? E acrescentar, porque eu acho que o que estamos a dizer não é apenas o enquadramento do tema, já está contextuado e faz parte interna do próprio tema. E sobre este aspecto, quer aqui o que diz o Frei José Nunes, quer na sequência da minha própria reflexão anterior, acho que há duas coisas que estas leituras nos oferecem, que é isto. Para se fazer opções, é preciso duas coisas. Haver um testemunho, e as leituras mostram-nos que há, e uma preparação. Eu acho que o grande dilema da nossa sociedade de hoje está, de facto, a dificuldade em fazer opção. Mas, mais grave que isso, é não haver uma cultura de preparação para a opção. Portanto, o grande problema social hoje é que não há uma cultura de opção. Não há uma cultura de discernimento. Não há uma cultura que ajude a iluminar as pessoas, apresentando-lhes perspectivas, mas focando os valores das opções e as consequências. Ou seja, eclipsam-se, anulam-se as consequências das opções, que é para não se fazer opções. E, portanto, o resultado é exatamente isto que nós temos. Quer dizer, e porquê é que não se fazem opções? Porquê é que se anula esta cultura? Porque se pretende matar a responsabilidade. E por isso temos uma cultura de irresponsabilidade. Ninguém é responsável por nada, desde os poderes públicos, aos particulares, aos privados e muito menos aos pessoais. Não é? Nas questões públicas nunca há responsabilidade. Porquê? Porque a opção foi feita por gosto pessoal, e o gosto pessoal, isto, portanto, como não houve esta cultura de responsabilidade, portanto, não tem que fazer opções. E, portanto, há a responsabilidade coletiva em que vivemos, não é? Isto é, de facto, eu diria quase é o cheiro ao fim de regime. Infelizmente, essas palavras vão se pronunciando cada vez mais. Pois, é o cheiro ao fim de regime. Vamos centrar atenções nestes três textos, então. A primeira leitura que se escuta neste domingo, como já disse o Frei José Nunes, é de Josué, no capítulo 24, e perguntava-lhe, Padre João Lourenço, em que contexto é que, de facto, todo o povo foi confrontado com essa necessidade de ter de optar ou por servir o Senhor, como se diz, ou por servir outros deuses. Este texto é um texto muito bonito. Eu acho que merece ser bem enquadrado, até para ser bem compreendido e poder tirar dele as representações que ele tem, por si, aquilo que ele representa. Este texto aparece no final do livro de Josué como uma espécie de cereja em cima do bolo, ou seja, depois de um processo de caminhada, que é a conquista da terra, a distribuição da terra prometida, Josué convoca todas as tribos, todas as famílias, para virem fazer agora uma renovação da aliança. Naturalmente que este texto é também um texto que tem uma matriz, que é a matriz experiencial, da experiência das tribos, mas também tem uma matriz idealista, ou seja, este texto pretende apresentar-se quase um paradigma daquilo que vai suceder mais tarde e que sucederá à volta do templo. Portanto, temos aqui estes dois que são bons complementos, a experiência e o ideal. O que se vai vivendo e aquilo a que se aspira conjugam-se para, de facto, termos aqui um texto muito rico. E, então, aparece no final do livro de Josué e é num contexto de renovação ou de forma a que o povo assuma aquilo que são os compromissos, que faça as opções, face exatamente à aliança firmada durante a caminhada do exílio, ou seja, durante a caminhada do êxodo, melhor dizendo, a caminho da terra prometida. E, portanto, temos aqui, de facto, o testemunho. Josué diz, meus amigos, eu e a minha família, e no fundo aqueles que vos orientaram até aqui, fizemos esta opção. Estamos numa terra diferente, temos aqui um panorama enorme de ídolos locais, de cultos locais, de tradições locais, e nós temos um património. Quereis, de facto, optar por este património, por esta experiência histórica que nasce da vivência, por isso é que é importante a memória, que nasce da experiência vivida no exílio, deste momento importante em que nos sentimos numa terra agora como senhores para a construir, para a edificar. Também somos parceiros ativos, não somos apenas servos e escravos do faraó. Quereis vós optar por este Deus que nos ajudou, que caminhou connosco, que fez esta experiência connosco, ou quereis continuar a servir os vossos ídolos locais? E nesse sentido, naturalmente, que temos aqui um texto que antecipa um pouco aquilo que é o panorama da história bíblica e que é sempre um panorama de opção, é sempre uma perspectiva de opção contínua e permanente.
Frei José Nunes, no caso aqui, a opção do povo foi longe de nós abandonar o Senhor, não é? Bonito, é? Nem sempre é assim. Pois, nem sempre é assim, mas realmente aqui, olha, como dizia o Padre João Lourenço, há aqui também esta projeção idealista de que nós havemos de responder positivamente à chamada, não é? Aqui o povo respondeu sim. E nós somos chamados a responder sim, mesmo que nem sempre isso aconteça. Esta pergunta, se calhar, queres servir a Deus realmente ou a ídolos? Bem, no fundo é a pergunta que se faz no batismo, desde logo. E quando se batiza um adulto, a gente compreende isso tão bem. Eu já muitas vezes falei disto aqui, a minha experiência dos anos de missionário em Angola. Lá, pois, a maior parte das pessoas que se convertiam eram adultos, não é? Portanto, a gente tinha à volta de 4.500 batizados de adultos por ano, lá na missão do interior, onde eu estava. Que, atenção, eram batizados depois de 4 ou 5 anos de preparação. Que não era assim de qualquer maneira. Ora, essas pessoas, fazia-se-lhes realmente a pergunta. Optam por Jesus, por Deus, por Jesus, pelo Evangelho, ou por outras coisas. Quer dizer, ou por outros ídolos, ou pela poligamia, ou pela adivinhação. Outras marcas ou pela culturais feitiçaria. do povo, não é? Claro. Que eram. Bom, e portanto aí é muito claro que as pessoas têm que fazer opção. Quer dizer, e no batismo optam. E há gestos lindíssimos, lindíssimos, enfim. Bem, sei lá, por exemplo, de uma mulher, nunca mais me esqueço, uma mais velha, realmente, em idade mesmo, que no dia do batismo, ela que tinha passado a vida, não só na adivinhação, como a ser um instrumento de adivinhação para outros, veio na igreja e depositou ali aos pés do altar todos os objetos de adivinhação e feitiçaria que ela tinha usado na vida. Pronto, optou por ser cristã e deixou isso, não é? Bom, mas no fundo, nós aqui vivemos de uma maneira um pouco diferente. A maior parte de nós foi batizada em pequeno, mas há outras pessoas que fazem a opção por nós. Os pais, os padrinhos, fazem a opção, quer dizer, digamos assim, ou estão a ser um bocado hipócritas ou estão a ser verdadeiros. Quer dizer, isto é mesmo assim, não é? Quer dizer, e portanto, se estão a ser verdadeiros, é porque querem mesmo a vida cristã para aquele bebê, quer dizer, e querem... Mas nós continuamente somos chamados a renovar essas promessas do batismo. Aliás, todos os anos, na Vigília Pascal, toda a gente é convidada a renovar as promessas do batismo, na Vigília Pascal, não é? E é isso que a gente no dia-a-dia tem que renovar, quer dizer... Temos continuamente, somos chamados a optar entre odiar aquela pessoa ou perdoar e amar. Somos continuamente chamados a ser coerentes, honestos ou corruptos. Nós temos continuamente que estar a optar, quer dizer, a renovar as promessas do batismo, é isso, quer dizer. E creio que é da opção também que fala a segunda leitura, vamos centrar atenções nesse texto agora, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, um texto que, por certo, pode ter sido lido em muitas celebrações de casamento, de matrimónio ao longo deste verão. Em algumas assim acontece. Onde se diz, e pedi ao Padre João Lourenço que contextualizasse precisamente essas frases, o que é que elas querem dizer. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres. Mas antes de tudo isso, o texto começa por dizer: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, ao longo dos vários domingos, a segunda leitura foi sempre formada por esta carta de São Paulo aos Efésios, que é uma carta das mais densamente teológicas de São Paulo. E é também uma carta inovadora, porque é de facto uma carta rica de teologia, onde São Paulo introduz diversos tópicos que são inovadores e, portanto, Paulo não é apenas alguém que faz uma cristologização, se assim se pode dizer, ou faz uma cristologia a partir do Antigo Testamento, mas introduz novos temas na reflexão do pensamento, na reflexão teológica e na fundamentação teológica. E então esta carta que é a parte final e que é o último texto a ser lido deste conjunto, transporta-nos para uma questão já prática, vivencial, não é? Portanto, Paulo foi fundamentando, aqui também fundamenta, mas depois vai terminar, vai concluir com algumas, eu diria, implicações, ou pôr a descoberta algumas deduções de ordem prática, em ordem à vivência cotidiana. E uma dessas implicações, ou dessas áreas, ou dessas perspectivas, é aquela que diz respeito à vivência familiar.
Mas eu gostava de situar esta carta no seguinte. Muitas vezes nós fazemos deste texto uma análise sociológica, que é aquilo que anda quase todos os dias por aí, não é? Olhar este texto como um compêndio de sociologia ou de ética, ou de moral até familiar. Ora, este texto não é, nem deve ser lido a partir dessa perspectiva, embora tenha depois implicações. Este texto tem de ser lido a partir de uma perspectiva teológica. E o que Paulo faz é, de facto, inovador, na medida em que ele diz a vida familiar é testemunho da relação entre Cristo e a Igreja. Isso toma, naturalmente, um tema do Antigo Testamento, que era Israel, o povo eleito, é a esposa de Deus e Deus é o seu esposo. Jesus Cristo é, de facto, como o esposo e a Igreja é como a esposa. E então a família tem de ser essa célula. Depois, o enfoque nos verbos, que tem, certamente, alguma infecto, obedecer, etc., e amar, e, portanto, não devemos também dissociar os dois. Embora, creio que, às vezes, se dá um demasiado destaque, um demasiado realce, principalmente através de alguns grupos, apenas às consequências do verbo obedecer. E eu acho que o importante é sentir o contexto teológico. E esse eu creio que é o mérito de Paulo. Apesar de Paulo ser o homem do rigor, ele é também aqui o homem da inovação, da novidade e até eu diria da gratuidade, porque colocar a vida familiar nesta perspectiva é como há pouco dizia o Zé Nunes a respeito do batismo, ou se acredita ou não se acredita. Portanto, E há que ser consequente, não é? Portanto, nós não temos aqui um Paulo judeu. Paulo está muito longe daquilo que era a normativa judaica da Mishnah, dos tratados rabínicos, onde, de facto, a esposa era uma propriedade marital, podíamos quase dizer, não é? E ainda hoje é em muitos grupos. Mas não é esta a teologia de Paulo. E nem é este o contexto das palavras de Paulo. E nesse aspecto eu acho que é bom a gente também prestar-lhe um tributo e olhar o texto a partir de uma perspectiva de fé e não a perspectiva de uma perspectiva sociológica. Paulo não está aqui a dar-nos um tratado de sociologia familiar. Está a apresentar princípios básicos, orientadores de uma teologia da família. Fazendo-nos a sua análise a esse texto. Pois, eu acho que a perspectiva realmente é mesmo essa. É uma questão teológica. Assim como Jesus ama a Igreja e está presente na Igreja, assim todas as pessoas deviam relacionar-se umas com as outras, no amor umas das outras. E na família de sangue também. Pronto, com certeza. E então estamos bem situados. Porque se o modelo, se o paradigma é a relação de Cristo com a Igreja, do amor total, da doação total, então na família, assim como em todas as relações, há a doação total, a obediência total, o amor total. E, portanto, nesse aspecto até, há uma perfeita igualdade entre todos. Porque se a mulher deve obedecer ao marido, o marido deve amar a mulher como Cristo ama a Igreja, quer dizer, como o servidor. Portanto, o marido seja servo da mulher, a mulher obedeça ao marido, quer dizer, são os dois escravos um do outro e os dois senhores um do outro. Ora, isso é muito bonito até, porque embora o texto, como diz o Padre João Lourenço, não tenha a ver com uma moral familiar, uma ética familiar, uma sociologia da família, se vamos para as consequências da perspectiva teológica, até temos uma perspectiva de igualdade, quer dizer, e isto deve ser também lembrado para, entre aspas, reabilitar um pouco São Paulo, porque São Paulo às vezes é mal compreendido, quer dizer, e de facto é extraordinário, quer dizer. Já temos poucos minutos para analisar o texto do Evangelho e pedia-lhe, Padre João Lourenço, que nos explicasse em que contexto é que aqueles que seguiam Jesus foram confrontados com a possibilidade de a opção, terem de optar em continuar a segui-lo ou não, e depois Simão Pedro responde precisamente a Jesus: para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Antes de comentar o texto, há aqui uma feliz coincidência. Estamos no final de agosto, para muita gente final de férias, e num conjunto de textos que também são finais. É final do livro de Josué, é o fim da carta aos Efésios, e é a parte final do capítulo 6 do Evangelho de São João, que fomos ouvindo ao longo de vários domingos e que hoje se apresenta na sua parte final como um texto determinante no que diz respeito no Novo Testamento àquilo que são as opções. Jesus prepara os seus discípulos, anuncia-lhes a sua mensagem e agora, eu diria quase, põe-nos perante a necessidade de responder, de decidirem. E temos então aí esta, eu diria quase, paradigmática confissão de Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Acho que, de facto, é que Jesus fala do pão da vida, esse pão também é palavra que vem do Antigo Testamento, que alimenta, que, como nós dizemos, sacia a fome do homem de ideal, de perspectivas, de horizontes, de eternidade, e
Pedro toma esse tema do pão e transforma-o também em palavras. Jesus é também a palavra, como aliás o Evangelho de São João o define ao longo dos seus diversos capítulos. E portanto temos aqui um texto muito bonito que é de facto eu diria quase uma conclusão ou uma sequência natural e determinante que é, de facto, mostrar-nos como os discípulos, a partir da experiência de Jesus, também eles fazem a sua opção. E é uma experiência que qualquer seguidor de Jesus tem de tomar todos os dias. Exatamente, como dizíamos já ao longo de várias vezes nesta conversa, é curioso que Jesus, com a proclamação do reino, sempre foi tendo algumas oposições. Ao princípio eram só os familiares, os conterrâneos, até lhe chamavam maluco, enlouqueceu, está fora de si, qualquer coisa assim. Depois começaram a ser autoridades, chefes fariseus, escribas, enfim. Mas aqui, diz o texto, já alguns dos próprios discípulos de Jesus também abandonaram Jesus. Não aguentaram a pedalada. E, portanto, Jesus, é tu e vocês, vira-se para os mais íntimos, também se querem ir embora? E aí é que o Pedro diz, não, só tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, tu é que és o caminho, a verdade e a vida. A gente não conhece nada nem melhor. Tu és o único Salvador. A gente não conhece nada nem nada melhor. Quer dizer, e realmente nós cristãos é isso. O que é o Evangelho para nós? O que é Jesus para nós? É o tesouro da vida. É a lei do amor, da alegria, da justiça, do perdão, da reconciliação. O que é que há de melhor que isto? Não há. Quer dizer, portanto, a gente... É como dizia um frade meu amigo e conhecido. Brevemente. Mostrem uma religião melhor que eu mudo-me já para ela. Mas a gente não conhece. Portanto, só Jesus tem palavras de vida. Fica essa mensagem no final do programa. Agradeço por terem estado neste programa da Igreja Católica, onde quisemos apresentar mensagens e desafios que se descobrem nos textos bíblicos. Votos de um bom domingo, boas férias, se for o caso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.